Vamos abrir nossas Bíblias no livro 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 10 e o versículo 11. 1 Samuel, capítulo 1, 10 e 11. O tema dessa mensagem é uma oração eficaz. Uma oração eficaz. 1 Samuel 1, 10 e 11. Já ouvi gente falando assim, 1 Samuel. Se é livro, é primeiro, tá certo? As cartas é que nós falamos primeira carta a Timóteo, mas livro sempre primeiro. 1 Samuel, capítulo 1, 10 e 11. Leiamos então. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Agora quero ler também essa versão da tela. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, em outras versões tem Senhor Todo-Poderoso, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, em outra versão tem varão, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha, ou seja, e ele não cortará o cabelo. Vamos orar um pouco mais. Senhor, muito obrigado nessa noite. Nós te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos, ó Deus, que a tua bênção seja sobre nós, no sentido de que a palavra que é abençoadora, ela possa penetrar em nossos corações, mente e coração, e assim nós pudermos ser alimentados nessa noite, exortados, edificados, e glorificar ao Senhor, porque através da experiência dessa mulher, nós hoje, milênios depois, estamos aqui registrando aquilo que o Senhor fez na vida dela. E pedimos, pois, que a experiência de Ana, ela muito semelhante a alguns de nós aqui, ela cale profundamente em nossos corações. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma oração eficaz, né? É o tema dessa pregação, né? Dessa mensagem. E, irmãos, nem todos os cristãos, eles se sentem bem-sucedidos na questão relacionada à oração. E eu vou dizer por quê. Porque alguns de nós, quem sabe é você, porque isso acontece comigo, eu creio que não estou sozinho nessa caminhada. Às vezes a gente ora, né? Pede ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos exércitos, porque não é a outro, mas assim, é como se a nossa oração não tivesse essa eficácia. Não por causa de Deus, mas por causa da gente. A gente ora, mas é como se nós percebêssemos que temos que avançar mais. E não se trata de orar mais. Orar mais nunca foi ruim, sempre é bom. Mas é orar de forma eficaz. Então nós temos alguma dificuldade, quando eu digo nós cristãos, até porque a gente lida com crente, lida com gente, não é? Em tentar trabalhar essa questão do resultado, do efeito de nossas orações. Alguns têm a impressão de que suas orações não são eficazes. É aquele tipo de oração que às vezes a gente até usa,
E a gente tem que ter cuidado com o que a gente brinca, porque assim, brincar com coisas espirituais não é bom. É, às vezes, o que eu já ouvi, a oração que não passa do teto. Né? A oração que fica por aqui. Mas, irmãos, o que nós precisamos cada vez mais entender é que a experiência de Ana é também uma experiência que é possível a nós. Pode-se dizer, acertadamente, que Ana entrou na história, nós estamos contando a história dela aqui. Olha, ela viveu aproximadamente 1.100 anos antes de Cristo. Então é um bom tempo, né? Nós estamos falando de Ana aqui, do Deus de Ana, por causa de uma oração. Por causa de uma oração. Ela entrou para a história por causa de uma oração. Que interessante isso. Porque nós percebemos que diante da situação dela, da necessidade de ter um filho, ela vai clamar ao Senhor, ela vai orar ao Senhor, e nós temos no conteúdo da oração dela, que não só são esses 2 versículos, aqui a essência da oração dela, da experiência dela, mas pega lá desde o versículo 1 e vai até o versículo 20. Esse texto e contexto aí, não é? Essa perícope, vamos dizer assim, como a gente chama às vezes de teologia. Então, ela colocou diante de Deus uma oração que nós podemos chamar de oração eficaz. Não é? Uma oração eficaz. E existem algumas características que nós precisamos tirar dessa oração eficaz para trazer para a gente. Não é? Respeitando as proporções, que a experiência de Ana foi a experiência dela, a necessidade de um filho. E a nossa e a minha experiência, a sua experiência, a sua necessidade, não é? A minha necessidade, ela é de outra ordem, não é? de outra situação. Mas a primeira característica que nós temos na oração eficaz de Ana é a dependência. Ela teve dependência de Deus. Ana teve. Na oração dela, nós notamos a dependência lá, clara como a luz do sol. E ela decidiu fazer de Deus o seu único recurso. Não teve outro. Porque, às vezes, em lidar com situações, nós percebemos onde vamos ter os recursos, no plural, né? Se a questão é financeira, bem, se numa conta não tem aquela quantia toda, vamos ver as contas, não é? Em outras contas, em outros bancos, não é? Se diante da situação uma pessoa só não é suficiente para lhe dar suporte, vamos fazer contato com mais de um, não é? Mas no caso de Ana, não. Ela dependeu exclusivamente, totalmente de Deus. Era o único recurso que ela foi, e eu vou dizer para os irmãos, é o único recurso que ela tinha. Ela tinha o único recurso. Embora Eucana, o marido dela, não é? Eu faço uma leitura, e quando a gente lê novamente o texto, eu faço uma leitura de Eucana assim, alguém que se achava. Né? Um marido que se achava, um homem que se achava. Porque, e até alguns comentaristas chamam ele de insensível. Porque ele vendo a dor da amada dele, da esposa dele, né? Ele vendo a dor, a angústia dela, porque no tempo de Ana, a mulher que não gerasse filhos, era estéril, né? Ela era tida como amaldiçoada. Ela não pôde gerar filhos, ela não pôde dar filhos ao seu marido, para que a prole pudesse se desenvolver e a descendência, o nome dele, né, do marido, fosse perpetuado. Então, era uma mulher amargurada de alma, como ela disse. E para completar ou aumentar a situação dela, ela tinha uma concorrente no encalço dela, chamada Penina, que era uma concubina. Alguns comentaristas chamam de esposa, mas esposa não era. Amante, hoje seria amante. No tempo era concubinato. Vamos colocar os pontos, né? Onde precisam ser feitos. Mas hoje seria tido como um amante dentro de casa. Porque a esposa era Ana.
Era Ana. Agora tinha a Penina, que gerava filhos, não é? E ainda, o jovem diria, tirava onda, não é? Com Ana, por quê? Porque passava por ela e dizia, você é seca, você nunca gerou, eu já dei filhos, não é? A ele, e você nada até agora. E, irmãos, se às vezes as situações como essa, de alguém chegar e ficar se esnobando na nossa frente, já é ruim distante, imagine debaixo do mesmo teto. Como é que a coisa acontece, não é? Então, para tornar essa situação ainda mais delicada, seu marido tinha essa concubina. Eu digo, irmãos, sem receio de errar. Concubinato veio, aí alguém disse, não, mas não veio da lei de Moisés? Uma permissão dada diante daquele contexto, mas que nunca foi do agrado de Deus. Sempre trouxe problema. O concubinato só trouxe problema. Só trouxe problema. Vamos ver a história dos personagens bíblicos. Só dificuldades, só problema que acontecem até hoje. Eles se refletem até hoje. Então, Penina lançava em rosto esse fato de Ana ser estéril. E parece que na Bíblia, irmãos, já perceberam que é uma esterilidade assim muito grande, não é? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, parece que as mulheres eram estéreis, mas não era em vão isso aí. É para manifestar a glória de Deus. E o registro está lá para manifestar o que Deus faz. Não é? Então, a dependência de Ana foi tão grande, irmãos, que ela, na realidade, não tinha outra saída. E ela não foi a primeira a ser tida como infértil, né? Como estéril na Bíblia. Não. Outras existiram. A Sara, ela tinha também um problema de ser estéril, uma questão que gerava filhos, e aí o concubinato veio, né, e trouxe problema. Trouxe problema. Raquel também tinha dificuldades. Agora, Ana, ela tem uma atitude que os estudiosos chamam de inédita. Inédita, por quê? Porque enquanto as outras, Sara, Raquel, não é, foram atrás do concubinato, de resolver os seus próprios problemas, segundo o entendimento delas, segundo a razão delas, segundo a palavra delas, não é? A Ana não. A Ana foi e buscou ao Senhor a dependência de Deus para solucionar o problema dela. Por isso que ela foi inédita nessa situação de buscar solução, não nos recursos que ela tinha da época, mas em Deus, na dependência de Deus. E muitas vezes nós procuramos nossas próprias soluções, não é? Nós procuramos. Quando é algo que nós temos como solucionar, é o nosso dever. Oramos e resolvemos. Mas e quando é algo insolúvel, como é o caso de Ana? Diga aí. Nós vamos resolver como? E se formos resolver, a situação parece que vai piorar, e piora de fato. Então, muitas vezes procuramos nossas próprias soluções para os problemas, agindo de forma contrária à vontade de Deus. Então, essa primeira característica aí de uma oração eficaz é dependência. Você quer fazer oração eficaz? Queremos nós fazermos orações eficazes? Então, vamos depender exclusivamente de Deus. Segunda característica é a especificidade. Ana foi específica. Ela ficou fazendo rodeios, né? Agora ela chorou, ela se emocionou e chorou muito. As versões dizem que ela chorou muitíssimo, ela chorou abundantemente. Mas Ana expôs ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos, guerreia as nossas guerras. Existem batalhas que só Ele, como ele fez com Israel, ele chegava em algumas batalhas, não é? E muitas vezes sim, e dizia, essa guerra aí vocês vão ter que guerrear. Essa guerra aí isso é minha, por isso que ele é chamado o El Shaddai, não é? O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos
exércitos. Então, o termo é bem apropriado para nós fazermos uma oração específica e nós dependermos dele. E ela fez isso de maneira muito específica, no sentido de que colocou a sua necessidade diante de Deus, não é, com especificidade. Ela disse: Senhor, eu preciso ser mãe, eu quero ser mãe. E eu quero ser mãe não para contentar o meu marido, eu sei que ele me ama. Embora ele disse que ele valia mais do que muitos filhos, não é? E coitado dele, eu sei que ele me ama, mas eu quero um filho. Eu não quero ficar sem filhos, eu não quero ficar como uma amaldiçoada. Mas mais do que isso, eu quero embalar um menino. E outra coisa, eu sei que o Senhor pode me dar um menino, um varão. E aí está a especificidade na oração de Ana. Eu trabalhei no sertão e ouvi algumas histórias assim meio estranhas para o coração moderno, coração de pai. Mas antigamente, irmãos, isso até na congregação daquela época, tinha gente, né? E depois ele mudou. E a esposa, né? As próprias filhas contaram. Olha, quando eu nasci, meu pai, quando soube que era menina, ficou chateado. Né? Depois é que ele foi, né? De olhar e tudo, porque veio 3, 4 meninas assim de vez, e o menino não veio. Né? O menino não veio. E depois eu ouvi desse homem e disse: ah, meu Deus, eu estava tão enganado. É porque aquela coisa do machismo estava tão impregnado na mente dele, não é? Daquele nosso irmão que já não está entre nós, de que ele disse: ah, se eu pudesse, teria muito mais filhas, não é? Porque as filhas, a própria psicologia diz isso, pode ter exceções, não é? Mas geralmente Deus é tão bom que faz com que o menino ele já grude na mãe, ele seja o xodó da mãe, para que ele comece a entender e começar a procurar entender o elemento feminino. Não é? Então, grude a mãe. O menino, não é que a menina não vai defender, mas o menino vai defender a mãe. Ele vai lutar pela mãe. A natureza, a própria psicologia, os estudiosos dizem isso. E a menina, o pai. Não é? Tem exceções? Tem. Às vezes as condições de criação, o contexto social, isso tudo pode, mas Ana queria um menino. Inclusive ela disse: eu quero um filho, o Senhor me deu, preciso desse filho. Não apenas lhe pediu um filho, e fez questão de dizer o que queria. E muitas pessoas oram, irmãos, de forma vaga, não é? Orações vagas. Eu entendo, eu reitero, já disse e reitero, quando alguém ora: Senhor, abençoe o mundo inteiro. Eu até entendo, mas é uma oração vaga. Como Deus abençoar o mundo inteiro? Ele já abençoou. O sol nasce para todos. Então, eu fico pensando, o Criador, porque é misericordioso, ele diz: como abençoar? De que forma? Como? Não é? O que é que você quer? O que é que você está querendo mesmo? Então, orações específicas, nós teremos respostas específicas. Não é? Imagina alguém me pedindo, chegando para mim, pedindo, falando algumas coisas. Eu vou, se forem assim, muito vagas, eu vou ficar sem entender. Então, o que é que você quer? A Ana faz uma oração eficaz devido à especificidade dela. O nosso Deus sabe muito bem, é claro, daquilo que nós necessitamos antes de nós pedirmos ou se nós não pedirmos. Deus já sabe. Oração não é você dizer para Deus o que é que você está precisando. Não. O que é que você está querendo? Não, não é isso, Ele sabe. Oração é um exercício de fé. Por isso que Ana, ela nos dá uma lição de especificidade, porque ela vai diante de Deus: Senhor, eu quero isso, o Senhor já sabe, mas eu estou aqui colocando e eu creio que o Senhor é poderoso para me dar, para me conceder. E nós fazemos isso, irmãos. Precisamos fazer cada vez mais para que tenhamos respostas específicas de oração. E aí nós vamos percebendo, irmãos,
uma terceira e última característica dessa oração eficaz, que ela dependeu de Deus, dependência, ela especificou diante de Deus a especificidade, e terceiro e último, ela pôde ter um comprometimento com aquilo que ela pediu. E Ana prometeu, não é? Ela fez um voto, que se tivesse um filho, ela iria consagrar como profeta ao serviço do Senhor. Ela prometeu. Pergunta aos irmãos, não precisa responder agora, responda aí na sua mente, depois a gente pode até conversar. É errado biblicamente fazer voto? Vamos trazer para cá, para os nossos tempos, promessa. Biblicamente, não. Você pode fazer. Agora, olha lá que tipo de voto você vai fazer. E tem gente que fez na Bíblia voto envolvendo pessoas que ele jamais poderia envolver. Eu devo fazer voto envolvendo a minha vida, a mim não colocar os meus filhos, como Jefté fez. Que coisa louca. Não é? Fazer voto envolvendo gente. E eu sou possuído, sou pai, mas eu sou dono da minha filha para poder fazer voto envolvendo ela. Eu sou dono da igreja para fazer voto envolvendo a igreja. Nós devemos fazer promessas e votos, e o bom seria que nós não fizéssemos. Eu confesso aos irmãos, se alguém aqui já fez, que Deus abençoe, mas eu particularmente não tenho o costume de fazer. Eu não lembro uma promessa que eu fiz. Ó Senhor, se o Senhor me abençoar dessa forma aqui, me der isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não. Eu, particularmente, nunca fiz. Se alguém já fez em algum momento, não estou dizendo que você está errado não, meu irmão. Tá certo? Conquanto que você cumpra o que lá em Eclesiastes 5, não é? Versículos 1 e 2 por ali no início. É melhor do que não votes, do que votes e não cumpras, e não pagues. Então é melhor do que você não vote. Deus nunca exigiu de você promessa. Então é melhor não fazer. Mas no caso, se fizer, como Ana fez, Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor me conceder, eu vou devolver. Eu vou devolver, porque nós pais, aos pais agora, nós precisamos sempre ter em nossa mente de que os nossos filhos são nossos. Mas primeiro eles são de Deus. Eles são do Senhor. Então foi um compromisso desafiador para Ana. Dizer, Senhor, se essa criança, esse menino nascer, eu devolverei no tempo certo. Alguns estudiosos dizem que ela devolveu com 3, mas o menino judeu, hebreu aqui nesse caso, ele desmamava com cerca de 6 anos. Né? Então, com cerca de 3 a 6 anos, ela conduziu e deixou lá para sempre Samuel sob os cuidados de Eli. E foi desafiador por quê, irmãos? Porque quem é que cuidava nesse contexto aqui, e no contexto atual também, mas nesse contexto aqui mais ainda, porque não tinha INSS, não tinha aposentadoria para idosos, não tinha aposentadoria para o invalidez, não tinha nada, era o filho. Era o filho que cuidava, o filho primogênito, arrimo de família, que cuidava do pai dos pais, não é? E principalmente da mãe, porque o homem tinha uma idade, subtende-se que o homem casava com mais idade e a mulher com cerca de pouca idade, né? 14, 15 anos, às vezes até mais nova nessa época. Então, ela abriu mão do cuidado do filho que ia cuidar dela. Ela abriu mão. Será que ela não pensou de que seria Samuel que ia cuidar dela? Pensou, irmãos. Mas ela fez um comprometimento e ela estava ciente disso. E devolvendo para o Senhor, esse filho querido dela podia visitá-la, sim. Porque os irmãos acham que Samuel nunca visitou? Ou ela subindo ao templo lá em Siló, ela não viu o filho dela? Viu. Agora, não teve a condição de cuidar, porque ele viveu integralmente para o Senhor,
como profeta, e que profeta Samuel foi. Então, além de abrir mão da companhia do filho amado, e olha, abrir mão da companhia de filho, irmãos, é um negócio muito dolorido para pai e mãe. Não é? Abrir mão da companhia. Alguns filhos, quando vão para longe mesmo, às vezes até para o exterior, isso aí não satisfaz você vendo numa tela. Não satisfaz. Você quer abraçar, beijar, né? Você quer ver, você quer pegar, você quer ter aquela proximidade sem os recursos que nós temos hoje, que podem ajudar, mas que não satisfazem. Então, ela abriu mão dessa companhia e ela renunciou, com seu voto, a qualquer garantia de conforto na velhice. E ela fez essa promessa, esse voto, e cumpriu. E é possível, irmãos, que algumas pessoas hoje façam votos, façam promessas e não cumpram. Eu vou dizer que não é que eu admiro, mas é digno de nota. Não é? Quando não vou usar outras religiões, vou pegar o católico praticante. Porque tempo atrás eu indo, né? E faz um bom tempo, porque eu não lembro a última vez que eu peguei um ônibus. Né? Graças a Deus sempre carro, mas eu peguei muito ônibus em minha vida. Muito ônibus. A tempo estudantil, lotados que não tinha condição nem de tirar o pé do lugar. E se você tirasse o pé do lugar, né, indo para o Atendeu, para a escola, você não colocaria mais, porque de tão cheio que estava, pastor Flávio. Mas indo uma vez numa viagem a Poço Verde, indo ali Poço Verde, alguém ia descer em Itapuranga. Sentou perto de mim. Eu disse, eu vou descer em Itapuranga, tal. E aí a conversa naturalmente surgiu, né? Ele conversava mais do que eu, confesso. Era um senhor. Eu disse, e por que o senhor está indo em Itapuranga? Ele disse, não, eu estou indo a voltar a pé de Itapuranga para Aracaju, porque eu fiz uma promessa. Aí disse o santo, né, que ele fez a promessa, para poder cumprir, porque eu alcancei a graça. Né? Não sei se foi santo expedito, não lembro o santo. Eu lembro do aspecto, do fenômeno, né, de que aquele homem ia voltar a pé. E era pela manhã, e ele ia voltar. Os irmãos duvidam de que ele tinha voltado a pé. Eu não vi, mas eu penso que ele voltou a pé, de Itapuranga para cá, não é? Para pagar a promessa dele. Irmãos, nós não necessitamos fazer isso. Com todo respeito a quem pensa assim. Mas é bom, é indispensável o comprometimento. E Ana teve um compromisso, um comprometimento de que ela, na realidade, ela colocou em ação. Então, com o nascimento de Samuel, filho de Ana, Ana alegrou seu coração, porque 9 meses depois, ela estava embalando o bebê. Não é? Esse menino, esse profeta Samuel, ele foi uma bênção para o povo de Israel, uma bênção mesmo. Os filhos dele nem tanto, mas ele foi uma bênção, um homem íntegro, embora teve pena de Saul, não é? E o Senhor repreendeu, porque ele amava muito e gostava muito de Saul e teve pena de Saul. Saul já estava desviado, seu coração já distante de Deus. Era um homicida que buscou em todo o tempo matar o genro e teve o fim que teve. Mas esse homem foi uma bênção para a nação de Israel e Deus foi glorificado. Deus foi glorificado. Então, quando você fizer uma oração que nós chamamos de petitória, petição, pedir a Deus bênçãos, leve em consideração o fato de que será Jesus glorificado, será Deus glorificado com o recebimento dessa bênção como resposta de oração? Quem será glorificado? Porque no caso aqui, Ana ficou alegríssima, satisfeita. Mas Deus foi glorificado em uma nação abençoada.
Por isso que a Escritura diz claramente, olha, vocês não recebem mais porque vocês pedem mal. Pedem mal. Se vocês pedem mal para os seus prazeres, quem diz que Deus vai dar assim, de mão beijada? Ele precisa ser glorificado. Ana pediu para a glória de Deus. E aí nós podemos finalizar. Eu fiz questão de colocar aqui. Ana pediu ao Senhor um filho e recebeu de Deus, 3 filhos e 2 filhas. Ela recebeu 3 filhos e 2 filhas depois do nascimento de Samuel. 1 Samuel 2,21, vamos ler juntos? Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Quando ela vai levar Samuel para o templo em Siló, ela já vai grávida. Ela leva já leva outro com ela. E aí nós colocamos o texto de Efésios 3,20. Senhor, vamos ler juntos? O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E de 1 chegaram mais 5. Porque é assim, irmãos. Quando nós devolvemos para o Senhor o que é dele, a nossa vida é dele, e ele, por sua graça e misericórdia, ele diz, olha, Ana, sabe de uma coisa? Você vai ganhar aí, né, mais 5, porque você fez uma oração eficaz, na sua angústia você clamou, você teve dependência de mim, você foi específica, você não ficou arrodeando, você fez uma oração específica, eu sabia que você precisava disso, né? E você teve um comprometimento com aquilo que você pediu e devolveu. Quando devolvemos para o Senhor, é como um plantio. Não é? Quantas, vamos dizer, que tipo de planta pegar aqui? Eu vou pegar o milho. Quantos caroços de milho? Existe nenhum caroço de milho plantado, irmãos. Quantos? Para Ana, ela foi abençoadíssima. E aquela que era tida como amaldiçoada, né, porque não gerava filhos, ela agora tem filhos, mas o ponto maior, porque ela poderia ficar estéril. E Deus não seria menor, porque eu já vi lutas de gente querendo engravidar. E não teve. Isso tudo quanto era tratamento, orou, não teve. Porque se cumpriu aquilo que domingo nós pregamos pela manhã. A graça de Deus é suficiente. No propósito daquela vida, não foi. E vida que segue, como se diz. Mas no caso de Ana, específico dela, o Senhor respondeu e deu algo mais. Deu algo mais. E ele sempre dá mais. Que a graça é muito maior, do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Amém, meus irmãos? Então vamos fazer orações eficazes, com esses 3 aspectos, que não são assim 3 aspectos resume toda uma oração eficaz, mas são os basilares. Dependência de Deus, especificidade e comprometimento se houver promessa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado nessa noite. A experiência de Ana muito nos fala, Senhor. Ela derramou o seu coração diante do Senhor. Irmãos, nós sabemos, meus queridos, o quanto é precioso podermos confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus todo-poderoso. Muito obrigado, Senhor, pela vida dela, muito obrigado pela dependência que ela teve, a busca, muito obrigado pela sua vida. E nós pedimos, Senhor, que assim seja também em nossas buscas diante do Senhor.
Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.